Jornal da Morada. 9h24 de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. A partir de agora vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que vai falar conosco aí do balanço dos 1000 dias de governo e também de outras questões importantes. Uma delas, até que nós vamos começar já falando. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco, mais uma vez no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Essa questão da justiça, essa determinação da justiça do afastamento aí de mais de 300 funcionários e cargos comissionados, o senhor até falava aqui antes de começarmos que o número deve ser muito maior. Em que pé que está essa situação? Vai ocorrer mesmo uma demissão de comissionados? Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Gustavo, aliás, bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM, é um prazer estar aqui com vocês. A situação bastante crítica, foi uma decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, um acordo que foi emitido agora na semana passada, inclusive os nossos advogados estavam lá, acompanharam a sessão do Pleno, que determina a extinção em até 100 dias, o prazo já está correndo, de todos os cargos comissionados da Prefeitura Municipal de São Sebastião. A decisão, ela é extremamente abrangente, crítica. Diversos serviços da prefeitura serão paralisados porque o tamanho dessa extinção dos cargos, dessa decisão aí do TJ é assustadora. Por exemplo, os conselheiros tutelares que fizeram agora a eleição não vão poder assumir os cargos de conselho tutelar, cancelados. Diretores de escola, diretores de creche, coordenadores pedagógicos, todos cancelados. Guarda Civil foi extinto, todos os cargos da Guarda Civil, inspetor-chefe, ouvidor, corregedor, o próprio comandante, subcomandante. Portanto, a situação extremamente crítica. Secretarias como a Secretaria do Deficiente e do Idoso, que tem desenvolvido um trabalho excepcional, foram 100% extintas, né? Só ficou ali o cargo do secretário, para baixo 100%. Secretaria nova, que não tem funcionário concursado, vai ter que fechar as portas. Secretaria de Regularização Fundiária, o mesmo caso, só ficou o secretário. Mas eu quero aqui também alertar, Júlio, que isso não foi uma decisão em cima da reforma que nós fizemos, que o nosso governo fez. Essa decisão pegou todas as reformas administrativas até 2005. Então, por exemplo, todas que o ex-prefeito Hernani Primazzi conduziu todos os cargos, a reforma que ele conduziu, foram extintos, foram cancelados. E o do doutor inelegível também, lá em 2004, 2005, também tudo extinto. Então, desde 2005, a decisão do TJ, uma decisão bastante ampla, nós temos aí cerca de 100 dias para proceder às exonerações de todo mundo. Ontem nós tivemos já com o Ministério Público tratando desse assunto, porque diversos serviços serão paralisados, não foi uma situação que eu criei, enfim, isso aí vem de muito tempo. Só para entender, todos os cargos comissionados, as estruturas, que cada prefeito faz a sua reforma administrativa, isso é comum, normal, todos os cargos criados desde 2005, eles foram extintos, só fica o que já existia antes, os secretários, é isso? Só ficou o prefeito e os secretários, mais nada, chefe de gabinete, foi todo mundo, todos os cargos comissionados. Só que existem situações diferentes. Por que o diretor de escola foi exonerado? Porque ele ocupa um cargo comissionado. Acontece que o professor que alça o cargo de diretor, de coordenador pedagógico, ele só pode ocupar esse cargo se for membro efetivo do magistério, se ele for professor concursado. Eu não posso chegar lá e nomear qualquer um, pelo contrário, é só a rede que assume. A caso da GCM é exatamente o mesmo. Você tem que ser guarda, você tem que ter prestado um concurso, tá lá dentro. Eu não posso nomear o corregedor de qualquer forma, né? Como seria chamado de livre provimento. Não é. Ele é restrito aos funcionários efetivos daquele setor. Então, em diversos setores nós estamos com esse problema. Tem uma paralisação geral da prefeitura aí, nesse prazo de 100 dias, a gente está tentando resolver isso. Estamos estudando a possibilidade da prefeitura passar a funcionar em apenas meio expediente. Nós temos que iniciar agora o treinamento das equipes para que eles assumam essas posições de comando e coordenação, quer dizer, não é nem função, ou seja, não tem cargo mais de chefia. Enquanto isso, a gente vai tratando, claro que com os recursos ainda cabíveis, tal, embora tenha sido uma decisão do Pleno, do TJ, mas é uma situação extremamente crítica para o município. Serviços como as regionais, né, as diretorias regionais, Boiçucanga,
Boracéia, Juqueí, Costa Norte, Centro, Topolândia, todas serão paralisadas. Zoonose, por exemplo, os nossos veterinárias serão todas dispensadas agora, é um outro setor que vai paralisar. Então, situação extremamente crítica, volto a dizer, pegou todas as reformas desde 2005 e não foi uma decisão só para São Sebastião, foi uma decisão para diversos municípios. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Ainda nesse assunto, o senhor falou que já teve uma reunião com o Ministério Público. Quais as medidas a Prefeitura está adotando? Uma nova reforma administrativa, por exemplo, vai ser proposta? O que a Prefeitura tem tomado de ações? O que a gente tem acompanhado aí, Gustavo, é que todas as cidades que perderam 100% dos cargos e entraram nesses períodos críticos, né, São Sebastião não está sozinha nisso, são mais de 50 cidades no estado de São Paulo e outras ainda estão por ser julgadas agora nos próximos dias. Essas decisões, elas são complicadas porque quando você entra com uma nova reforma administrativa, o prefeito, e aí o meu CPF, corre o risco de tomar uma outra ação por improbidade. Então a gente está costurando, a situação é extremamente crítica. Tem a casa do acolhimento das crianças aqui, dos menores, a coordenadora perdeu o cargo, a coordenadora psicológica também, da parte de psicologia, assistência social, tá perdendo tudo. Então, nós temos aí até 100 dias para deixar todos os contratos, os chamamentos, os atitamentos, as novas licitações andando, caminhando. Nós temos que fazer uma programação para propor essa nova reforma e, claro, tomar todos os cuidados para não tomar mais uma ação de improbidade. Então, isso nos preocupa, embora a improbidade tenha sido anulada no pleno do TJ, mas a gente tem que tomar um outro cuidado, por você estar apresentando uma nova ação. Uma nova reforma. Então, a situação muito crítica. A gente tem também que organizar agora a rescisão, que não é pequena. Nós estamos falando de diversos funcionários, um valor altíssimo. Isso a gente ainda está fazendo agora as contas. Então, a rescisão a ser paga, serviços que serão desativados ao longo desses 100 dias e numa tratativa que já se iniciou com o Ministério Público e que agora a gente tem que enxergar uma reforma muito maior daquela que a gente estava imaginando. Portanto, não são os 300 cargos comissionados, diretor, chefe de divisão, as partes de assessoria. Vai além, como eu estou dizendo, pegou a Secretaria de Educação, Segurança, Saúde, situação extremamente crítica. Esse processo foi iniciado o quê? Com uma ação do Ministério Público? Isso foi uma provocação da oposição que foi lá. Isso é uma pena, porque a oposição não trabalha para fiscalizar ou atuar em favor do município. Ela atua para atrapalhar o governo e a partir daí ter os seus benefícios. Mas o que está acontecendo? Eles entraram com essa ação e aí o Ministério Público acatou, encaminhou, isso foi julgado aqui em primeira instância, agora em segunda instância no TJ, e a partir daí uma decisão que anula todos os cargos comissionados da prefeitura. Volto a dizer, não só os de livre provimento, mas aqueles também que estavam afetos aos seus setores, como por exemplo a Secretaria de Educação. Só até dentro disso, a gente está falando de 100 dias, né, para resolver isso vai cair na temporada, né? Aí entra a Defesa Civil. Não tem mais Defesa Civil. Não vai ter Defesa Civil. Não. Defesa Civil inteirinha desativada. Você vê, nós vamos estar pegando uma temporada de verão que promete calor intenso. Me preocupa muito as questões de chuvas. Então, a coordenação, diretoria de trânsito, não tem mais. As chefias de divisões do trânsito, que comandam o trânsito, nós temos um município com mais de 100 quilômetros. Isso aqui não é igual Caraguá, que é concentrado, tem 40 quilômetros, é centro urbano. Nós não, estamos espalhados em mais de 110 quilômetros. Então, você pega Defesa Civil, acabou. Departamento de Trânsito, acabou. Todo o departamento de atenção social, as coordenadoras, a chefe do CRAS, do CACA, do CREAS, acabou. Você pega toda essa parte de atendimento às crianças, a casa do acolhimento, acabou, não tem mais quem toque isso. Situação extremamente crítica, GCM, a tropa inteira sem comando, sem corregedoria, né? Sem a parte de ouvidoria. Então a prefeitura perdeu absolutamente tudo e você imagina, é o início da temporada, gente vindo nos visitar, na sequência, o início do ano letivo. Como é que a gente começa o ano letivo sem diretor de escola? Sem coordenador pedagógico?
Então, a situação extremamente crítica, uma decisão que abrangiu, como eu falei, desde 2005, então não foi a reforma que o prefeito Felipe Augusto fez, não. Desde 2005, todas as reformas administrativas foram canceladas. Até aproveitando que a gente está falando de funcionalismo, como é que está aquela questão ainda, né, na outra entrevista, até que o senhor teve aqui, a gente abordou também a questão do concurso público, que ele é realizado, mais de 40 mil pessoas prestaram um concurso, como é que está a situação? Continua bloqueado, com decisão judicial, a gente também está aguardando, estamos entrando com os recursos todos. A situação que para nós também é muito crítica, porque nós fizemos em 2017 a reforma administrativa, soltamos na sequência os concursos, o da prefeitura, esse foi bloqueado judicialmente, o da fundação nós tivemos que cancelar, o da Guarda Civil a gente teve que cancelar também, antes de percorrer o mesmo caminho, e nós temos hoje o concurso suspenso, a prefeitura não sabe quem passou, deixou de passar, a gente não tem essa informação, e agora aguarda a apreciação do recurso que a prefeitura está colocando aí no judiciário. Prefeito, dentro disso até em setembro aí o senhor completou 1000 dias de governo, né? E tem falado muito sobre essa marca de 1000 dias. Que balanço que o senhor faz aí de uma maneira geral desses 1000 dias e o que tem previsto aí pra frente, entrega de obras, principalmente com relação a creches, os ginásios, em que pé que tá toda essa situação? Saber se vai ter gente pra trabalhar. Pois é uma pergunta, essa pergunta fica até meio prejudicada, né? Você vai ter gente pra trabalhar, vai ter gente pra fiscalizar essas obras, pra limpar, enfim, pra tudo, né? Olha, você imagina que nós perdemos toda a fiscalização de obras, toda a fiscalização ambiental, toda a chefia, toda a coordenação, mas nós temos aí um saldo positivo nesses 1000 dias. Primeiro, a assinatura do contrato com a Sabesp, levando água, né, tratada, e a coleta e tratamento de esgoto para todo o município, principalmente aos bairros da Costa Sul. Tivemos também ações importantes na educação que colocaram São Sebastião em posição do destaque. O IDEB subiu muito, é um dos melhores da região. Saúde bucal, 2 vezes a melhor do estado de São Paulo, agora concorrendo pela 2ª vez com o melhor do Brasil. E diversas obras que serão entregues agora no início de 2020. A saber, temos aí Biblioteca Nova, aqui pertinho da sede da rádio, em frente ao administrativo da Câmara, uma área todinha renovada, com capacidade de 10 vezes maior do que o acervo atual. Um novo posto de atendimento é o chamado Poupa Tempo, com serviços do Estado, como a emissão de RG, mais a parte de habilitação, CNH, né, emplacamento de veículos, tudinho, o Ciretran vai lá pra dentro também. Então, uma operação nova aí que a gente vai ter com o Poupa Tempo Municipal. 5 creches em construção: Varadouro, Jaraguá, Pontal da Cruz, Barra do Una e Maresias. Então, os creches novas, bonitas, modernas, 4 delas com capacidade para mais de 300 crianças, mais berçário. 4 ginásios poliesportivos em construção, o Gringão, que está aí a todo vapor, o ginásio do Pontal da Cruz, o ginásio da Topolândia, que já deve ser o primeiro a ser inaugurado, mais o ginásio do Jaraguá, também uma estrutura espetacular, mais os investimentos, a nova unidade de saúde do Canto do Mar Jaraguá, que está sendo construído, o novo CAPS AD também da Costa Norte, que já está em construção, Hospital de Boiçucanga, com as obras iniciando agora, Praça do Pôr do Sol de Boiçucanga, os mutirões de pavimentação, 117 mutirões de pavimentação, e na Costa Sul um eixo importante entre Juqueí, Barra do Una, Jureia, Engenho e Boracéia, que é uma avenida interna com quase 15 quilômetros de extensão, com todas as pontes, a maior delas lá em Barra do Una, com 64 metros de extensão, 2 pistas, varanda de contemplação. Portanto, nós temos aí quase 100 milhões de reais em obras, em andamento, sem contar em dos 140 dos empréstimos que ainda não caíram em conta. Então, o início de ano já com muita obra em andamento. Mas as reformas, agora a reforma do Pier do Pontal da Cruz, reforma das unidades escolares, 30% das unidades escolares em reforma, Reino da Alegria, Henrique Tavares, Maria Francisca, que está terminando agora, Antônio Luiz em Boiçucanga, Barra do Una, enfim, todas as escolas entrando em reforma, e as unidades de saúde que também estão entrando em reforma. Barequeçaba, Morro do Abrigo, Barra do Una, Jaraguá já terminada, entregue, a da Vila Saí já terminada, entregue, prédio novo, e o centro de especialidades aqui na região central. E as ações, obviamente, de zeladoria por todas as praças e ruas do nosso município. Então, antes da gente ir para o intervalo, Júlio, eu queria pontuar essa questão. O senhor falou das creches, até porque começou, né, essa semana o cadastro, também recadastro de creche, iniciado ontem, inclusive. E se isso já prevê as novas creches, o senhor falou em 5 creches, né, em construção, essas creches já estarão em funcionamento já a partir do próximo ano letivo? Do começo do ano, primeiro trimestre do ano, nós temos já o TAC
parcialmente cumprido, então a gente, parcialmente porque falta a entrega da creche, só isso. Então esse cadastro já prevê as novas vagas. Quantas novas vagas aí previstas? São mais de 1.000 vagas novas. A gente zeramos o déficit, porque temos 8 creches que foram recuperadas e terminadas e ampliadas. A Maria Fernanda, por exemplo, na Topolândia, a creche de Camburi, por exemplo, também que foi ampliada, Barra do Uno ampliada, Barequeçaba ampliada, as do Costa Norte, as da Topolândia, enfim. Então nós temos agora uma programação para esse início de ano, já contemplando as novas creches, claro que contemplando dentro desse cronograma de inaugurações. 9h40, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos aí conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Jornal da Morada. 9h45, de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. Hoje estamos entrevistando aqui o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, o senhor falava que hoje está indo para a Câmara o novo plano diretor de São Sebastião. O que prevê essa nova diretriz do plano diretor? Olha, Júlio, informação importante para o nosso município que vai direcionar o crescimento nos próximos anos. O plano diretor, muitos anos parado, discute, e finalmente na nossa gestão a gente conseguiu concluir, não foi fácil. O Ministério Público foi muito parceiro nessas ações, e a organização e a sociedade organizada. Então você pega, por exemplo, a OAB, a Associação dos Engenheiros, a Associação Comercial, todo mundo participou dessas discussões, o Conselho de Meio Ambiente, todo mundo conseguiu chegar numa matriz que está sendo encaminhada hoje à Câmara Municipal, e o plano diretor, primeiro, ele encerra de uma vez por todas a questão da verticalização, enterra esse assunto. Então, o nosso gabarito é de 9 metros, ponto, e acabou. Ele dá direções, né, em relação à questão da taxa de ocupação, ele reorganiza esses investimentos no município. Então, acompanhamos o zoneamento do GERCO, que é o gerenciamento costeiro, e nós estamos totalmente inseridos no GERCO, portanto o plano diretor não vai mais permitir esse distanciamento que provocava ações na justiça, questionamentos. Então a gente igualou com o GERCO. E um outro ponto importante também é a questão do segundo pavimento. Você construiu a sua casa, você pode subir com a mesma taxa de ocupação para o segundo pavimento, para não ficar aquelas aberrações que estavam sendo propostas. O plano diretor, ele não é um plano específico, ele não amarra o município, mas sim dá direcionamentos. E ele faz parte, aliás, ele é a grande locomotiva de um conjunto de normas que serão enviadas para a Câmara até o final do ano, que vão regularizar, organizar o uso e ocupação do solo. Hoje nós temos 3 leis que coordenam, que dão as diretrizes aí para o nosso município. Então, a lei de uso e ocupação do solo da região central, da região norte, são completamente diferentes da região sul. Então, a gente está unindo isso também, que era um segundo pacote. As regularizações edilícias também, os seus prédios, casas, que serão todos regularizados, a reorganização do município num conjunto de novas normas que são agora direcionadas pelo plano diretor. Então hoje segue a apreciação dos vereadores. É importante dizer que os vereadores colocam em votação, não cabe mais emenda ou qualquer tipo de alteração, isso já passou pelo crivo de todo mundo, a gente só está aguardando agora um posicionamento final do Ministério Público, que já acompanhou desde o primeiro momento. Então o plano diretor, se tudo correr bem, salvo chuvas e trovoadas, deverá ser aprovado. Peço aqui inclusive a atenção dos vereadores para um tema tão importante, que o Legislativo vai apreciar a partir de hoje. A Câmara não, então quer dizer que não pode alterar, ou é sim ou não? Não pode alterar, não pode emendar, é sim ou não, ou aprova ou deixa de aprovar, mas isso já começa hoje. A gente está conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Está em vigência, e nos últimos dias, inclusive, a questão do programa de anistia fiscal, né? O prazo termina na próxima quinta-feira. Como é que estava a avaliação da prefeitura em relação à adesão ao programa? Há possibilidade de prorrogação ou não? Como é que está a situação? Olha, Gustavo, não há ainda qualquer decisão no sentido de se prorrogar a questão da anistia. O que nós temos hoje é uma arrecadação perto aí de 15 milhões parcelado e efetivamente creditados já na conta da prefeitura, alguma coisa em torno de 7 milhões de reais. Nós estamos falando de um estoque de dívida que chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, um valor ainda muito pequeno. 1%, um pouco mais de 1%. Um pouquinho mais de 1%. Então, nós temos aí uma avaliação que nossos técnicos estão todos acompanhando. Peço desculpas à população, porque quando chega a última hora, acaba indo todo mundo, o sistema não aguenta. Então, o sistema cai, a gente está com 12 posições de atendimento. E uma situação também que acaba provocando filas é quando chega ali um proprietário de imobiliária, um gestor condominial que com
30, 40, 50, chegou a ter casos até de 120 carnês para fazer o cálculo de imposto por imposto. Isso acaba atrasando muito o atendimento. Nós começamos hoje o atendimento a partir das 8 horas da manhã, com prioridade para as pessoas mais idosas. Já tinha fila hoje cedo. E aliás, essa fila de hoje, Júlio, é porque ontem nós tivemos que encerrar o atendimento, distribuímos as fichas, né, senhas, para que as pessoas retornassem hoje. Então, infelizmente, todo mundo acabou deixando para a última hora. A gente já vinha alertando sobre essa questão da anistia. São cerca de 20 mil contribuintes em débito com a prefeitura e a gente ainda está avaliando. Eu tenho uma reunião hoje com o presidente da Associação Comercial, com o Olívio Balucci, para a gente tratar desse tema de prorrogação ou não da anistia. Prefeito, até quando a gente falava aí das demissões dos cargos comissionados, isso envolve recursos, né? O município, para exonerar esse pessoal, vai ter que despender de uma certa quantidade de recursos. Queria até que o senhor falasse se tem uma estimativa, até porque, em função dessa segunda pergunta, no dia 20 de novembro deve ser votado aí no Supremo a tão falada DIN sobre a lei de distribuição dos royalties do petróleo, que existe a possibilidade de diminuir, né, de ter uma divisão, eu ia falar igual, ao mesmo tempo desproporcional, né, desses recursos entre os municípios. O que pode acontecer caso a decisão seja para uma divisão genérica com o município de São Sebastião? Olha, Júlio, primeiro em relação às demissões, eu volto a dizer, não são só os cargos de chefe e diretor, cargos comissionados da administração direta, mas também os específicos, como o do magistério, diretor de escola, conselheiro tutelar. Isso tudo se perdeu nessa decisão do TJ. Nós temos um cálculo que está sendo feito agora pela nossa equipe da Fazenda, que é um cálculo indenizatório, que não é pequeno, mas as despesas, obviamente, que nós temos no dia a dia, o custeio da máquina. Então isso a gente fecha agora nos próximos dias. Por enquanto é força total na anistia, até porque a máquina não pode parar, né? Ainda não pode parar, ainda tem essa decisão do TJ, mas nós temos uma decisão no dia 20 de novembro que a gente vem alertando toda a população e os demais municípios também envolvidos sobre a situação crítica financeira que os municípios possam ter a partir do dia 20 de novembro, caso o STF, Supremo Tribunal Federal, acate aí essa aplicação imediata dessa lei que redistribui os royalties para o Brasil inteiro. É mais ou menos dar um pouquinho de nada para cada cidade, mas vai impactar muitos municípios que têm essas instalações de óleo, como a casa de São Sebastião, que tem a tancagem, tem os oleodutos, tem o terminal. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, já deu uma declaração, e nós estamos nessa mesma esteira, que a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, eles literalmente quebram se essa decisão for tomada. São Sebastião não está distante disso. Nós já tivemos uma redução dos royalties. Você imagina, segunda-feira retrasada caiu a parcela dos royalties pagos pela Petrobras, foi de 8,8 milhões de reais. Esses valores já chegaram a 70, 80, 90 milhões de reais por mês, não na nossa gestão, mas em gestões passadas. Então a situação é extremamente crítica, nós estamos muito preocupados com isso. Eu já tive com o presidente do Supremo, que é o ministro Toffoli, despachei pessoalmente com ele sobre essa questão. Nós estamos aí com uma série de ações também judiciais e estamos na esteira da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. O que for bom para eles, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, é bom para São Sebastião, porque as condições são muito semelhantes. Mas dia 20 de novembro é uma caixinha de surpresa. Eu espero que seja uma surpresa positiva, porque se o Supremo entender que essa lei não deve ser aplicada, portanto ela é inconstitucional, no dia seguinte redistribui esses royalties para menos. Hoje são cerca de 180 municípios no Brasil dividindo os royalties. Efetivamente, Júlio, apenas 30 municípios têm instalações de óleo, como é o caso de São Sebastião. Então a gente sai de uma conta de 180 para 30, no melhor cenário, e no pior cenário a gente sai de 180 municípios para 5.500 municípios. Então a gente está torcendo para que o Supremo entenda que essa lei é inconstitucional, cancele a aplicação dela de forma imediata e retroaja a lei anterior. Pra você entender, você que está em casa, é assim, ó, você tem um bolo, se for no aniversário tem um bolo.
né? O bolo é o mesmo, se tem 50 pessoas, 100 ou 200, o bolo só vai diminuir a fatia, então é mais ou menos isso. Exatamente isso. Você imagina, hoje a gente divide com 180, o que essa lei propõe? Que a gente divida com 5.500 cidades. Prefeito, a gente até falou de sessão de Câmara, plano diretor que vai apresentado na Câmara. Recentemente a Câmara, alguns vereadores apontaram lá um gasto alto com estrutura, com contratação de tenda, algo em torno até de mais de 30 milhões. É esse gasto muito alto mesmo? De jeito nenhum. Com a questão de estrutura, prefeito? De jeito nenhum. Tanto é que o assunto lá morreu imediatamente. Foram informações falsas, foram inverdades, e nos primeiros questionamentos nós mostramos a nota de pagamento. Isso me remete ao caso do ovo, o ovo da alimentação escolar, porque a gente estava pagando R$21 o ovo. Sabe o que acontece? Tem gente que vai ler uma nota fiscal e não sabe onde ela começa, onde ela termina. Na hora que você vai ver, o cara tá lendo ela de ponta cabeça. Aí ele não entende que o ovo custa centavos e fala que ela custa R$21. Esse povo surta, estão viajando na maionese. Então o que nós temos aí são os menores gastos da história. Nós temos hoje uma aplicação feita corretíssima, o próprio Tribunal de Contas já avaliou, isso já está documentado. Então o que foi dito lá por alguns e foi defendido pela nossa base. Aliás, Gustavo, essa turma que falou essa bobagem e continua falando bobagem, inventando mentira, é a turma que está provocando essa crise na prefeitura em relação aos cargos. Imagina você ficar sem diretor de escola porque a oposição acha bonito sair denunciando, só que denuncia sem ter noção do que está denunciando. Então a gente está perdendo hoje diretor de escola, conselheiro tutelar, está perdendo tudo isso e pior, perdendo tempo ainda com essas bobagens que são ditas porque o cara não sabe ler uma nota, não sabe ler um processo. Até dentro disso, já que ele tocou nesse tema, muita gente, essa tenda fica o tempo todo na Rua da Praia, o município paga por isso. Como que é essa questão dessa tenda da Rua da Praia? Olha, Júlio, nós temos aí, primeiro que um planejamento de eventos e ações. Então, essas tendas vão atendendo esses eventos e o custo de desmontagem e remontagem ela para atender eventos, nós somos uma cidade turística. O que mais movimenta o nosso comércio é o turismo. Então nós temos aí um custo que é fracionado, que é dimensionado e é definido um ano antes, tanto no orçamento quanto na licitação. Portanto, não há gastos a mais, a gente não fugiu. O município paga pelos dias que utiliza. O município, exatamente. Então você paga pelo que vai utilizar. Por exemplo, se ela está lá montada hoje, o município não está pagando nada por isso. Não. E aí a gente vai organizando, Júlio, os eventos para que eles sejam próximos e a gente não tenha custos de montagem e desmontagem. Então tudo isso é bem feito, é organizado, isso está aí na cidade inteira, está acontecendo, mas é o que eu volto a dizer. A oposição pega um documento qualquer, não sabe ler, e aí começa a falar esse monte de groselha, fica fazendo live aí, fica fugindo de sessão de Câmara, fazendo live porque não vai trabalhar, falando mentira. É uma pena, mas infelizmente a oposição, que deveria ser parceira do município, não da administração, do município, se coloca numa posição contrária ao município pela política do quanto pior, melhor. Isso é terrível. Prefeito, até na última entrevista que o senhor esteve aqui na rádio, o senhor falou, estava encerrando um período de contrato da empresa de lixo, agora uma nova empresa já está atuando. Acho que ainda falta acertar questões de horário ainda. Como é que está aí essa nova empresa? Já está em funcionamento, né? Olha, serviços como esse, não funcionou, troca. São os contratos diretos. Nós não quero aqui falar mal de nenhuma empresa, pelo contrário, quero agradecer todas que passaram por aqui, mas a gente está em busca de serviços melhores. Nesse caso específico, a empresa acabou de assumir, está fazendo um trabalho muito mais forte agora, principalmente de praias, já trocou todos os contêineres de lixos que ficam nas comunidades, nas vilas, nas ruas, nas esquinas, já fez a troca, vai fazer agora a substituição de todos esses cestinhos de lixo nas vias públicas e tem demonstrado uma capacidade de trabalhar muito mais forte. O que nós temos que considerar é que a nossa cidade tem mais de 110 quilômetros de extensão. Então não é uma cidade concentrada, você tem diversos pontos de operação dessa empresa que para poder atender o município inteiro. Aliás, agora nós vamos já entrar em fase de teste da coleta de lixo, vai ter um containerzinho que vai ser rebocado por uma moto elétrica.
até para não agredir a questão ambiental, para não ter emissão de poluentes. Então, motos elétricas com contêineres entrando nas ruas de mais difícil acesso, as ruas mais estreitas. Então, a intenção nossa é ampliar essa coleta, fazer um trabalho mais forte agora nas praias, principalmente em razão dessa quantidade de chuvas que nós tivemos. As praias estão com muita sujeira em decorrência desse carreamento de material. Então, tudo isso agora a gente espera uma melhoria e, claro, vamos continuar cobrando, vamos continuar em cima, e se não der certo, troca também. Bom, 10 horas em ponto, a gente está com o nosso tempo já comprometido. Gostaria de agradecer a presença do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo, na edição desta terça-feira. Obrigado aí, prefeito. Obrigado, Júlio, Gustavo, forte abraço a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe o dia de cada um.